O senador Marcos Duval afirmou que um tribunal internacional está se preparando para solicitar a prisão do ministro Alexandre de Moraes, membro do Supremo Tribunal Federal, STF. Segundo Duval, a ação é motivada por supostas violações de direitos humanos e abusos de poder atribuídos a Moraes. Essa declara. Nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, está aqui da OEA, que me enviou esse documento dizendo que está se comprovando as denúncias que eu fiz no âmbito criminal contra direitos humanos e contra violação, crimes contra a humanidade e violação de direitos humanos. Está aqui a própria comissão me comunicando que está sendo comprovado as minhas denúncias. Bom, vamos passar para outra etapa, depois eu explico onde é que entra o Trump. Existe o Tribunal Criminal Internacional, são 123 países signatários, foi de acordo do Tratado de Roma. Então esse Tribunal Criminal Internacional, ele sim penaliza a pessoa e não o país. Como nós já temos na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a confirmação de que houve violações aos direitos humanos e muito mais, e o que cabe ao Tribunal Criminal Internacional é defender os direitos humanos internacionais e crimes contra a guerra, genocídios, mas de países que são signatários e que não estão, e que a justiça não está fazendo nada para impedir o ato de uma violação de direitos humanos e contra a humanidade. Só que no nosso fato é o quê? A própria justiça, o Alexandre de Moraes é que está cometendo as violações e os crimes contra a humanidade. Então, a Corte, o Tribunal Criminal Internacional, agiria se eles estivessem sem movimentação nenhuma para impedir os atos ante a humanidade. Só que no nosso caso é a própria Suprema Corte, através do ministro Alexandre de Moraes, que está cometendo esses atos. Então o Tribunal Penal Internacional já está com todas as documentações, provas, documentos, também se abastecendo dos que já estão sendo comprovados na OEA. E esse Tribunal Penal Internacional, apesar dos Estados Unidos não ser signatário, mas ele é mais ou menos signatário. Tem algumas condições, ou seja, ele não permite que nenhum americano seja preso pelo Tribunal Criminal Internacional em território americano. Se tiver que ser preso, é fora dos Estados Unidos. Essa é a única condição, mas ele é um dos integrantes. Bom, por que o Vladimir Putin não veio para o G20? Porque o Tribunal Criminal Internacional saiu a sentença de prisão contra ele, crimes contra a guerra, crimes de guerra, porque o país dele não tomou providências. E aí pergunta, será então que foi isso? Sim. Ele não veio ao G20 com receio de ser preso, um dos homens mais poderosos do mundo, com medo de ser preso no Brasil, porque o Brasil é signatário do Tribunal Penal Criminal Internacional. Ah, mas por que ele não é preso lá na Rússia? Porque a Rússia não é signatária do Tribunal Penal Criminal. Como ele seria preso? Se ele sai da Rússia para qualquer dos 123 países que são signatários do Tribunal Criminal Internacional, ele será preso. Ele é obrigado, o país é obrigado a prendê-lo. Por isso que ele não veio ao Brasil. Quem diria? E aí todo mundo pensa, o Alexandre não vai ser preso nunca. Isso é um tribunal criminal internacional. Condenou um presidente, um ditador como Putin, e ele tem receio de ser preso. Se tem receio de ser preso, que ele sabe do tamanho que é o Tribunal Criminal Internacional. E por azar do Alexandre de Moraes, ele ainda pegou um novo governo que vai entrar nos Estados Unidos, que além dos Estados Unidos fazer parte como membro permanente da ONU, olha que azar. Os Estados Unidos também é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Nossa Senhora, é daí que vai partir a denúncia. É daí que vai partir a denúncia para o Tribunal Criminal Internacional contra Alexandre de Moraes.
Ah, mas há provas, muitas provas, desde o dia 8 de janeiro até hoje, excessivas provas. Várias já estão sendo enviadas para mim, confirmando as denúncias que eu fiz. Desde o dia 18 de janeiro, 10 dias depois do dia 8, inclusive fiz um ofício, na época, para a presidente Rosa Weber, para poder afastar o ministro Alexandre de Moraes pelos atos que ele estava cometendo contra a humanidade, contra os direitos humanos, e simplesmente ele começou a perseguição contra mim, que é notório para todos. Então, quando perguntaram para mim, o presidente, aliás, a imprensa, o consórcio da imprensa, disse que não existe, é mentira, o fato do presidente Trump dar ordem de prisão para Alexandre de Moraes. Claro que é mentira, não existe isso. Mas o presidente Trump, através da ONU, vai pressionar diplomaticamente porque na ONU já passa para 193 países signatários. E como a diplomacia americana ela é extremamente poderosa, será de lá que partirá dessa comissão de segurança da ONU que partirá a denúncia contra Alexandre de Moraes, com fartos documentos, inclusive documentos contra um senador da República no Brasil. Então, ministro, senhor Alexandre de Moraes, você não está só violando os direitos de um senador da República, mas de um cidadão brasileiro, europeu, e aí vai. E agora é o novo governo. Então, todo mundo pergunta, por que o Alexandre não é preso? Por que ninguém faz nada? Porque foi o governo Biden que articulou a eleição do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que blindou todas as denúncias que nós íamos fazendo na OEA, nas organizações internacionais, todos, na ONU, no Tribunal Penal Criminal Internacional, todas essas denúncias que nós íamos fazendo desde o dia 8, não andava porque o governo Biden freava. Pedia para segurar, engavetar, segura, nada, e nada acontecia.